Olá, vamos falar de flores e espinhos. Eu estava lembrando, tem uma amiga minha que chegou para mim e disse, assim a gente conversando, ela disse, eu vejo que você fala muito em pedras e flores. É, como eu falei para ela, né, como eu respondi, porque na verdade é isso que vivemos, pedras e flores, quer dizer, a gente vive em meio a esse jardim, né? Que é a humanidade, assim. Todo tipo de flor, de planta, mas também tem as pedras. E como a gente sabe, não tem só espinhos, né? Como eu já fiz até, como eu já disse até, numa certa canção que eu fiz, a vida não é só espinho, a vida tem muita coisa boa. Como as pessoas, não existem só as pessoas ruins, existem muitas pessoas divinas, que é aquelas que eu comparo com flores. E é uma comparação bem justa, porque tem pessoas que parece que elas nasceram só para embelezar o caminho de quem cruza, né? O caminho de quem cruza com ela. Ela só traz perfumes, porque tem pessoas tão boas, incrível. Às vezes eu fico assim pensando, meu Deus, como tem ser humano maravilhoso. E tem ser humano infernal também. Tem pessoas que, da mesma forma que sobem, né, para as alturas divinas, de tão boa que é, de tão sem maldade, de tão desprendida e de desejar o bem, de gostar de fazer o bem. E você vê na prática que não é só da boca para fora. Você vê as práticas da pessoa, né? Como a gente conhece pessoas famosas, como foi Madre Teresa de Calcutá. Existe muita gente assim. Quando eu muito jovem, o meu primeiro emprego foi no Hospital das Clínicas, antigo, que é o Onofre Lopes hoje, o antigo Hospital das Clínicas, eu era bem jovem mesmo. Foi o meu primeira vez que assinou, que minha carteira foi assinada, né? Foi o trabalho mesmo. Eu conheci uma freira ali, irmã Inês. A bondade não tem nada a ver com religião, nada. Uma freira muito boa, uma pessoa assim, uma santa, cheia de virtudes e de bondade. Só em chegar e ficar perto dela a gente já se sentia bem. Enquanto também eu conheci outra que, da mesma irmandade, né? Total, terrível a mulher, discriminadora, cruel. Isso é do ser humano. Existem as pedras e existem as flores. E graças a Deus eu conheci no meu caminho, eu nunca esqueci a irmã Inês. O nome dela era Inês. Quem é da época se lembra. Quem é dessa época que eu trabalhei lá, se lembra dessa irmã. Era uma pessoa maravilhosa, conselheira. Eu gostava tanto de quando era de tarde assim, que eu trabalhava na recepção e depois na central telefônica, né? Eu chamava os médicos no interfone para comparecer à secretaria, para comparecer da enfermaria. O meu serviço era esse. E fazia o serviço de movimento da enfermaria, né? Eu anotava, como eu ia, né, ver como era que os pacientes estavam, ia com aquela planilha ali, e ali anotando para quando as pessoas ligassem para saber como ia o parente, e eu informava como é que estava a pessoa, né? Se estava bem, se já estava de alta, se essas coisas. E às vezes, à tardinha, assim, quando já estava terminando o expediente, eu lembro que ela vinha, conversava comigo, a gente ficava conversando um tempão. Ela assim, meu Deus, tanta coisa linda que ela dizia, assim, dando conselho, informando como era a vida, assim, tipo minha avó. Eu considerava, eu acho que eu gostava muito dela, porque as coisas dela pareciam muito com as coisas da minha avó, que também era extremamente católica, a minha avó. Então, por isso que eu digo, a bondade, o ser humano bom, essa essência da bondade, não depende de religião, né? É do ser humano isso aí, é da pessoa que já é boa,
por natureza, né? E já aí quando tem os ensinamentos, a doutrina, a pessoa melhora, né? Na doutrina do bem, a pessoa melhora mais ainda, né? Porque o ser humano sempre está para melhorar. Então, é essa questão das pedras e das flores. E as pedras, é totalmente nocivo encontrar as pedras? Não. As pedras lhe ensinam. As flores lhe relaxam, né? O ser humano precisa relaxar. Enquanto que as pedras não lhe dão descanso. As pedras lhe apresentam obstáculos, lhe apresentam lutas, muitas vezes lhe apresentam lágrimas. Mas as flores vêm e lhe traz o perfume. Então é isso. Sempre devemos olhar o ser humano dessa forma. Tem as pessoas que, por seus motivos, por sua unicidade, né, que o ser humano é único, por sua bagagem, por sua espiritualidade, por sua própria índole, é uma pedra. Até pelo meio ambiente onde viveu também. Às vezes hereditariedade, muita coisa que aprendeu que não devia ter aprendido, porque o amor também se ensina, assim como o ódio. A discriminação, o preconceito são ensinados. Ninguém nasce assim, tipo, ninguém nasce racista, eu não acredito nisso. Ninguém nasce discriminador. Ninguém nasce desonesto. Tudo isso se aprende. Se aprende no meio ambiente. E às vezes se aprende infelizmente, se aprende na própria família, né? Enquanto tem gente que quando tem essas coisas se revolta dentro da própria família e segue um caminho diferente. Então é isso. Entre pedras e flores, para mim é isso. Entre o bem e o mal. E muitas vezes, né, esse mal é para fazer você aprender, para fazer você chorar e você dali tirar algum aprendizado. É isso. Espero que tenha sido bom.